E se eu te dissesse que existe uma carta escrita pelo próprio Pôncio Pilatos, o homem que condenou Jesus à crucificação? Agora imagine que nesse documento ele confessa algo surpreendente, seu profundo arrependimento e um relato chocante sobre a ressurreição de Cristo. Mas essa não é uma simples confissão, é um testemunho que pode mudar completamente a maneira como enxergamos os eventos que marcaram a história da humanidade. Mas isso não é tudo. Pilatos também descreve detalhes impressionantes sobre a aparência de Jesus. Detalhes que não estão nos evangelhos. Ele revela características físicas e traços que nunca foram mencionados em outras escrituras. O que ele relatou ao imperador romano Tibério pode desafiar tudo o que sabemos sobre a figura mais emblemática da fé cristã. Prepare-se, porque essa pode ser uma das descrições mais raras e detalhadas de Jesus já registradas na história. Fique até o final, porque o que vamos revelar nesta carta pode transformar sua visão sobre um dos momentos mais marcantes da humanidade. Antes de começarmos, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. Agora, vamos mergulhar fundo nesse relato impressionante e enigmático. Pilatos inicia sua carta com uma saudação formal ao imperador Tibério, respeitando a estrutura tradicional dos documentos oficiais da época. Logo em seguida, ele menciona um homem extraordinário que havia surgido em sua época. Pilatos não o apresenta como um simples líder religioso ou um pregador qualquer, mas como alguém dotado de uma virtude incomparável. Ele afirma que Jesus possuía um magnetismo único, capaz de atrair multidões apenas com sua presença, e que muitos acreditavam ser ele o próprio Filho de Deus. Os relatos sobre Jesus se espalharam rapidamente por toda a Judéia e além. Diziam que ele realizava milagres inacreditáveis, curava enfermos com um simples toque e até ressuscitava mortos. Pessoas de todas as classes sociais buscavam vê-lo e ouvi-lo, enquanto líderes religiosos da época viam nele uma ameaça à sua autoridade. E foi essa tensão crescente, essa divisão entre os que o adoravam e os que o temiam, que levou aos eventos que culminaram em sua condenação à morte. Pilatos, como governador romano, se viu no centro dessa tempestade política e religiosa, sem saber que suas decisões ficariam marcadas para sempre na história. É aqui que o relato de Pilatos se torna ainda mais fascinante. Ele descreve Jesus com uma riqueza de detalhes impressionante, como se quisesse eternizar sua imagem para a posteridade. Seus registros são tão vívidos que é possível imaginar Jesus com clareza. Segundo Pilatos, Jesus era um homem de estatura elevada, possuindo uma presença imponente e uma serenidade que transmitia respeito e paz ao mesmo tempo. Seus cabelos eram da cor da castanha madura, levemente ondulados e caindo naturalmente sobre os ombros. No topo da cabeça, os fios se dividiam ao meio, no estilo dos nazireus, um detalhe que tornava seu visual ainda mais marcante e singular. Seus traços eram simétricos, sua pele tinha um brilho saudável e ele caminhava com uma postura firme e digna, como alguém que carregava um propósito maior. Seu rosto era isento de rugas ou imperfeições, como se o tempo não tivesse deixado marcas. Sua pele apresentava um leve rubor, conferindo-lhe uma aparência harmoniosa e distinta. Sua barba espessa e da mesma tonalidade dos cabelos era levemente dividida ao centro, o que realçava ainda mais a imponência de sua feição. Mas nada era tão impressionante quanto os olhos de Jesus. Pilatos os descreve como sendo cinza claros, brilhantes e penetrantes, capazes de transmitir mensagens sem precisar de palavras. Quem o fitava sentia uma mistura de calma, respeito e um temor reverente. Era como se aqueles olhos enxergassem além da carne, além do tempo, além da própria alma. Pilatos confessa que, mesmo sem encontrar culpa alguma em Jesus, foi pressionado pelas autoridades locais a condená-lo. Mas no instante em que deu a ordem, algo assustador aconteceu.
O céu escureceu repentinamente. Uma escuridão sobrenatural tomou conta do dia. Estrelas surgiram no meio da tarde e o sol parou de brilhar. Era como se a própria natureza estivesse protestando contra aquela injustiça. A atmosfera ficou carregada, o silêncio deu lugar a um vento cortante e um sentimento de pavor tomou conta de todos que estavam presentes. Ele descreve que no momento exato da morte de Jesus, a terra tremeu com uma intensidade avassaladora. Templos foram abalados, pedras se partiram ao meio, tumbas se abriram e mortos foram vistos caminhando entre os vivos. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, como se uma barreira invisível tivesse sido rompida. Pilatos lava as mãos diante da multidão, tentando se isentar da culpa, mas dentro dele um peso insuportável cresce. Algo grandioso estava acontecendo diante de seus olhos e ele sabia que aquela decisão jamais poderia ser apagada. Dias depois, os rumores começaram a se espalhar como fogo. Jesus havia ressuscitado. As testemunhas se multiplicavam, relatando aparições e encontros com o Mestre ressurreto. Pilatos, intrigado e temeroso, envia soldados para verificar o túmulo, mas ele estava vazio. A pedra que o selava havia sido removida e não havia nenhum sinal do corpo. Os guardas que deveriam vigiar o local estavam perplexos, sem conseguir explicar o que havia acontecido. Relatos diziam que Jesus foi visto por diversas pessoas, caminhando, falando, tocando e ensinando como antes. Pouco tempo depois, ele ascendeu aos céus diante dos olhos de muitos, desaparecendo em uma luz indescritível. Pilatos admite que, ao ouvir esses testemunhos, sentiu um medo profundo, misturado com uma estranha curiosidade. Ele sabia que nunca havia testemunhado nada parecido antes, e no fundo de sua alma, algo começou a mudar. No final da carta, Pilatos faz uma reflexão surpreendente. Ele não conseguia mais negar que Jesus era diferente de qualquer homem que já havia conhecido. Sua presença, seu olhar, suas palavras e, principalmente, os eventos que ocorreram após sua morte provavam que ele era maior do que qualquer governante ou rei. Algo dentro de Pilatos havia mudado para sempre. Ele encerra o documento sugerindo que os eventos ocorridos em Jerusalém nunca seriam esquecidos e que um dia, até mesmo o poderoso Império Romano reconheceria a grandeza daquele homem chamado Jesus. Suas palavras soam como um presságio, uma profecia que séculos depois se tornaria realidade com a expansão do cristianismo por todo o mundo. E agora eu te pergunto, essa carta realmente existiu? Ou seria apenas um mito construído ao longo dos séculos? O que você acha sobre esse relato? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Se quiser mais histórias intrigantes como essa, assista ao próximo vídeo que já está aparecendo na tela. Até a próxima!